Olá, amigos! Que bom ter vocês mais uma vez aqui na nossa sala, na sala daqui da nossa casa, para falar sobre um assunto tão interessante que é sobre a frustração. A frustração e você, né? A frustração que nós sentimos em diversos momentos da nossa vida, tá bom? Quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e vamos pedir a Deus uma bênção sobre os momentos que se seguem, tá ok? Querido Deus e Pai de amor, muito obrigado, Senhor, pela Tua direção, pela Tua bênção na nossa vida. Pedimos que o Senhor continue conosco e nos ajude a entender este assunto tão importante sobre a frustração. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a compreender e a lidarmos com ela de uma forma adequada. Lhe pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, amigos, que bom receber você aqui, né, na sala aqui da nossa casa, mais uma vez. Muito bem, o que é frustração, né? A frustração é algo que nos acompanha, é natural, é um sentimento, né? É um sentimento que surge quando nós não realizamos um desejo, né? Algo que nós gostamos ou uma necessidade, né? Algo que nós queremos muito. Quando isso não acontece, aí a gente experimenta esse sentimento, né? O sentimento da frustração, né? E por outras, eu quero dizer que assim, é como se fosse um sentimento de esperar por algo que não aconteceu, né? Então, isso é a frustração. É um desejo não realizado, é um sonho não concretizado, é uma emoção negativa, né? Normalmente ela é negativa, é um desejo, mas não necessariamente uma necessidade, né? Mas pode ser também, né? Às vezes a gente tem necessidades não atendidas, você fica frustrado, e tem desejos não atendidos e você também fica frustrado. A necessidade, é claro, elas básicas, né? As necessidades básicas são mais, digamos assim, mais difíceis, né? De suportar, é uma frustração maior. Por exemplo, você tem a necessidade de comer, aí você não tem o que comer, então a frustração é maior do que a necessidade de comer, sei lá, num restaurante X, o lanche tal, né? Então, no fundo, a diferença entre o desejo e necessidade acaba interferindo nessa frustração aí também. Então, é possível que quando você fica frustrado por muito tempo, você tem um bloqueio mental, né? Você tem... às vezes a pessoa fica fixa só naquilo que ela frustrou. Ai, eu não consegui isso, eu queria muito isso. Ai, eu tô muito triste, eu tô infeliz porque eu não alcancei isso, né? Mas a resistência à frustração, ela pode ser desenvolvida, é uma habilidade que nós podemos desenvolver. Então, nós podemos, por exemplo, ao longo da vida, desenvolver essa tolerância à frustração, né? As frustrações, elas podem... É inevitável, inevitável. Não tem como você... eu não quero nunca ser frustrado. Não existe isso, acorda, né? Não tem como você nunca ser frustrado no casamento, na família, na escola, com os amigos. Você sempre haverá a possibilidade de você ser frustrado em algo. O mundo frustra a gente, né? Isso é natural. Então, alguns fatores, né, vamos colocar aí 4 fatores importantes, nos levam à frustração. Por exemplo, fatores internos, né, que são pensamentos, são traumas, emoções negativas que nós tivemos, experiências ruins que vivemos no passado. Então, isso pode nos levar à frustração, né? Então, por exemplo, limitações, sei lá, visuais, né? Por exemplo, eu não enxergo bem e aí eu fico muito chateado porque eu não consigo dirigir sem óculos de sol, por exemplo, ou não consigo colocar um óculos de sol porque eu não tenho um óculos de sol com grau, aí fica frustrado, entende? É uma limitação, você não mandar, você não ter algo físico que te atenda a essa necessidade, esse desejo que você tem, né? Então, pensamentos negativos, pensamentos ruins também, pensamentos de que você não vale nada, de que você não pode nada, que você não consegue nada. Então, esses pensamentos podem te levar também a frustrações. Então, a causa dessa frustração é interna. Existem fatores externos que não dependem de você. Então, por exemplo, tá chovendo, ai que chato, tá chovendo, eu não queria que tivesse chovendo. Tá, mas você não tem poder sobre isso.
Então você vai ter que engolir essa frustração, você vai ter que tolerar essa frustração, porque ela independe do seu desejo, do seu poder, tá? Existem, no caso aí, fatores externos, poderia ser o governo, poderia ser o salário, poderia ser o transporte, entende? Tudo que é do ambiente e que é independente de você como pessoa, né? Vem de fora para dentro. Existem fatores também nas relações com os outros. Então, não surge de dentro de você, não está tanto no ambiente, mas está na relação com os outros. Então, essa frustração, por exemplo, eu queria tanto ser amigo de fulano, mas eu não consigo. Eu queria tanto namorar com fulano, mas eu não consigo. Eu queria tanto ser feliz no casamento, não consigo. Eu queria tanto ter uma relação prazerosa com os meus filhos, mas eu não tenho. Então são frustrações das relações, que isso daí a gente já falou em vários outros momentos, mas você pode dar uma olhada aí em todas as lives que nós já postamos, e aí você vai encontrar bastante dicas de como melhorar esse relacionamento com o outro. E também existe as ideologias, os valores familiares, né? Ideologias que você criou, que você imaginou, né? Então, de repente, aí você foi criado como uma princesa, e aí você vai para o mundo e vê que você não é uma princesa, que ninguém te trata como uma princesa, né? De repente, você foi criado numa família em que os homens protegem as mulheres, né? Eles guardam as mulheres, eles protegem, eles são cavalheiros. Aí você entra no casamento onde isso não existe, aí você pode ficar com essas frustrações ideológicas, não só dos relacionamentos, mas também de ideologia, princípios religiosos, né? Então você gosta muito de uma religião, por exemplo, né? Você ama uma religião que guarda o sábado, mas você não consegue um emprego por causa disso, porque eles exigem que você trabalhe no sábado. Ou você tem uma religião que diz, sei lá, que você deve fazer tal coisa, e o mundo não aceita isso, entende? Então as ideologias, elas nos acompanham, ok? Já aprendemos um pouco sobre a frustração. E importante saber que para a gente ter saúde mental, a gente precisa ser gratificado e frustrado na medida certa, na medida adequada. Quem é muito frustrado fica sem esperança, fica triste, fica melancólico, depressivo. E quem foi muito gratificado fica muito assim, sensível, vulnerável e frágil. Então, e não aprende a lidar com a frustração, quem é muito gratificado. Então, a gente tem que ser frustrado e gratificado na medida certa, na medida adequada. Nem frustrado demais e nem gratificado demais, na medida certa. E quem faz isso normalmente são os nossos pais, nos primeiros anos de vida. Eles nos dão algumas coisas, nos permitem, nos gratificam, nos elogiam com algumas coisas, e em outros momentos eles nos decepcionam, eles nos deixam chateados, alguma coisa assim. Então, gente, a saúde mental depende muito disso, né? Você não ter tudo o que quer, na hora que quer, do jeito que você quer, né? Nem por quem você quer, né? Tolerar essa frustração. Isso é ser adulto. O adulto, ele vive no mundo da frustração e ele aprende a conviver com ela, né? Ele aprende a pegar o limão e fazer dele uma limonada e tomar gostoso no calor, entendeu? Uma limonada geladinha. Então, ser adulto é aprender a lidar com essas questões emocionais. A frustração, ela nos ajuda a nos tornarmos mais resilientes, isto é, mais resistentes ao ambiente agressivo, ao ambiente violento, ao ambiente que nos priva de alguns privilégios, ok? Então, a frustração, ela começa bem cedo. Você nasceu, você já é frustrado. Saiu do útero materno, já começa a sentir frio. Ai, que chato, que ruim. Começa já a ser frustrado, né? Aí você mama no seio materno, que delícia, durante, sei lá, 1 ano, 6 meses a 1 ano. Aí sua mãe decide, não chega, esse menino já mamou demais, já tá grandinho demais, já come fruta, já come um monte de coisa, já come sopinha, tá na hora de tirar o mamar. E você perde o seio materno, é frustrado.
né? Aí depois você perde a chupeta, você perde a mamadeira, você perde o seu paninho, você perde o colo da mãe, você perde os seus brinquedinhos, perde a sua professora preferida, né? Você não tem os seus desejos atendidos na escola, quando você vai para a escola. Em casa, você quer, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo. Você tem tudo que você quer na hora que você deseja, a mãe está ali pronta para te servir. Mas quando você vai para a escola, a professora mostra que não é bem assim, que lá ela tem 40 meninos, 30 e poucos meninos, e você é um no meio de vários. Aí você fala, mas eu não era o príncipe, agora você é um príncipe no monte, digamos assim, num castelo cheio de príncipes também. Você é um entre outros, né? Você é um igual. Olha que interessante como a gente aprende a lidar com a frustração desde cedo. Quando uma criança não é frustrada, a mãe dá para ela tudo que ela quer, na hora que ela quer, às vezes até antes dela pedir. Sabe o que acontece com essa criança? Ela se torna 3 vezes hipersensível, hiper preocupada e com hiperpensamentos, muitos pensamentos. Então ela se torna hipersensível, super delicada, vulnerável, frágil, porque ela não foi frustrada, ela não aprendeu a sofrer um pouquinho, ela não ouviu não, e ela fica muito preocupada com o que os outros vão achar dela, a aceitação dela dos outros, porque ela sempre teve tudo o que quis, porque ela agradava a mãe, né, digamos assim, ela seduzia o pai e a mãe do jeitinho infantil dela. E ela fica com os pensamentos que pode ser de cobrança, de punição, né, um pensamento mais acelerado. Olha que tragédia que é a gente não frustrar os filhos na medida adequada. Olha só. A adolescência também é um período de muitas frustrações. A adolescência é repleta. As frustrações é de ouvir o não, né? De não ser visto, de não ser ouvido, de não ser mais o bebezinho especial da mamãe, de não receber muitos elogios. Frustrado porque você não é independente financeiramente, socialmente, você não dirige ainda, você não tem seu carro, não tem seu emprego. Frustrado porque as suas amizades não são do jeito que você quer. Frustrado porque o seu corpo está mudando muito rápido e você não aceita partes do seu corpo. Talvez você queria ter mais seio ou menos, ou ser mais alto ou ser mais baixo, ter o cabelo de tal jeito ou daquele, né? Então aí fica naquelas idealizações de um corpo perfeito que não existe, né? Então o adolescente, ele é realmente muito frustrado e principalmente frustrado na questão social, né? Social não, virtual, desculpa, né? Porque ele olha, né, para o Instagram, para o Facebook, sei lá, e aí ele percebe que lá no Instagram as pessoas são lindas, maravilhosas, sempre sorrindo, né, super contentes, tem pais e mães assim perfeitos, e aí ele descobre que o dele, a mãe dele, o pai dele não é nada disso, que o pai dele é um chatinho, que a mãe dele é enjoada. E aí ele se frustra muito nas redes sociais, porque ele coloca as redes sociais como um parâmetro para ser feliz. E isso é uma tragédia, né? A gente já falou isso em outros momentos e eu espero que você assista outras lives aí para você acompanhar. Então passou a adolescência, ou lá na adolescência, né, no início da juventude, você começa a namorar. E aí é que a frustração continua. Você pensou que estava livre e enganou-se, né? Porque aí você começa a namorar, né? Esse primeiro namorado talvez não é o que você imaginou, não é o que você sonhou, né? Você tem um receio aí de ser trocado, né? Se você é um garoto aí, ou uma garota mesmo, você tem que conquistar alguém, né? De repente você gosta de alguém, ai, que cara, que chuchu, que gracinha, né? Ai, eu quero muito namorar com esse menino ou com essa menina, mas aí ela não dá bola pra você, ele não liga pra você, né? Ele tá muito distante da sua realidade, aí você vai ficando frustrado, infeliz, né? Porque você coloca como objetivo para sua felicidade conquistar aquele garoto ou aquela garota, né? E às vezes, no namoro, você também se sente muito dependente dos seus pais ainda, porque você não é financeiramente, né, digamos assim, livre, né? Você não se sente tão livre, né? Às vezes, as escolhas das sexualidades também, né, das relações tóxicas,
né? Às vezes você pode se envolver com uma relação de codependência, né? Você depende muito dessa pessoa, não consegue se livrar dela e acaba alimentando esse domínio dela sobre você, que isso também é um motivo aí de uma live, quem sabe a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Mas olha só, o namoro, eu diria o seguinte, tem gente que fala assim, ai, o que eu faço para conseguir um namorado bem legal, né? Eu queria namorar com alguém bem assim, divertido, com alguém, ai, eu queria muito namorar com alguém assim, eu queria que alguém me amasse de verdade. O meu conselho é, primeiro você tem que amar você. Né? Primeiro você tem que se amar, você tem que se achar legal, você tem que gostar de você tem que se achar uma pessoa namorável, né? Você tem que se achar um possível, assim, que você seria um amigo legal de você mesmo, né? Será que você seria um amigo seu, top? Ou você, olhando para dentro de você, você pensa, nossa, eu sou tão chatinho, né? Tão chatinha, acho que não sei como alguém namoraria comigo, porque eu sou muito enjoado, né? É possível que você... Primeiro você tem que gostar de você, depois você precisa amar a sua vida, né? Amar a vida que você vive, e aí sim você vai se tornar uma pessoa irresistível, né? Encantadora, porque as pessoas mais encantadoras são as pessoas felizes, não felizes falsa, mas felizes porque aprenderam a viver diante da frustração, aprenderam a lidar com coisas ruins, com coisas boas, com momentos felizes e momentos tristes, aprenderam a sobreviver às dificuldades da vida. Isso é desenvolver a tolerância à frustração. E aí, digamos que você começa, aí já está na vida mais jovem, né, quase adulta, aí você já começa a escolher sua profissão, e aí você começa a se frustrar, eu queria ser tal, né, sei lá, ter a profissão X, ganhar tanto, ser famoso ou famosa, né, fazer aí, sei lá, ser uma celebridade em alguma coisa, né, uma referência, né, em algum campo do conhecimento, e aí você percebe que você não é isso, né, o vestibular que você queria passar você não passou, né, e aí todo mundo começa a cobrar de você, você precisa passar no vestibular, você tem que passar, você não trabalha, você não faz nada, você tem que estudar, essa é a sua profissão, e aí os pais começam a cobrar os adolescentes e jovens, eles ficam muito angustiados, né? Alguns se sentem muito culpados, têm vontade até de morrer, quando se vê diante dos estudos e não consegue ir bem, tirar notas, sei lá, diante das suas expectativas. Então, as frustrações, elas são de acordo com as nossas expectativas. Se você põe expectativas muito elevadas, as suas frustrações serão bem elevadas. Se as suas expectativas são mais baixas, as frustrações serão menores. Né? E às vezes é possível que você olhe para o seu trabalho e fale, eu não quero ser empregado, eu quero ser empreendedor, aí veio a pandemia e acabou com tudo, destruiu seu cofrinho, né? Você teve que quebrar seu cofrinho, parou de viajar, né? Não teve mais dinheiro para nada e aí você ficou muito chateado. É possível que essa seja uma realidade sua, né, na sua vida. E quem sabe aí você se casou. E se você já casou, aí veio mais frustração ainda, porque o casamento, por mais que ele seja muito bom, por mais que ele seja assim um casamento bem assim bom, que você ame realmente a pessoa que você escolheu para ser seu cônjuge, isso não te isenta de ser frustrado, né? No relacionamento aí conjugal, a frustração é inevitável. Né? Acabou a lua de mel ali, às vezes no próprio casamento já vem umas frustrações. Não é do jeito que você queria, as flores não ficaram como você queria, a igreja não ficou do jeito que você sonhou, o seu vestido não ficou legal, né? Então aí é possível que você fique assim chateada com a convivência, né? Chateado com a convivência com o outro, porque o outro, de repente, ele não é exatamente como você queria, como você sonhou a vida toda. Né? E as coisas nem sempre saem do seu jeito. Às vezes o outro tem manias no casamento, né? Ele tem jeitos,
né? De tomar banho, de comer, de arrumar a casa, de dormir. E aí você tem que se adaptar a esse novo normal, né? Esse novo jeito, né? E aí começa, né? Nos relacionamentos íntimos, na intimidade. É possível que você imagine, ai, por que ele não faz isso? Por que ela não faz aquilo? Eu queria tanto que ela fizesse assim, assim. E o outro não sabe disso, né? Você coloca expectativas, não se comunica, o outro fica sem saber e aí você fica frustrado, né? Ou frustrada. Às vezes é as finanças, né, que causam bastante frustração no casamento, na vida adulta, né? Então, se você cometeu erros, né, já cometeu erros e quem não os cometeu, né? Então é importante que você se perdoe. Perdoe os erros que você já fez, pare de ficar sentindo culpa, né? A culpa branca, eu diria assim, né, branda, né? Ela nos ajuda, ela é pedagógica, ela nos ensina, né? Ah, eu me senti culpado porque eu fiz tal coisa errada, então eu vou aprender, da próxima vez eu não vou fazer, né? E também é possível que você se sinta muito culpado de uma forma muito intensa por alguma coisa. Essa sim é uma culpa destrutiva, não uma culpa que vai te prejudicar emocionalmente e pode até desenvolver algumas doenças emocionais no futuro. Muito bem, você teve filhos, ok, uhul, nasceu aí os filhotes, e os filhotes de gente são especiais. Nós tivemos 2 lives aí com a Renata Donadelli sobre filhotes aí, sobre os filhotes de gente, foi joia, muito boa mesmo, realmente foi incrível, né? Então, às vezes você teve filhos, e você sonhou com aqueles filhos bem perfeitos, bonitinhos, lindinhos, obedientes, fofinhos, que depois que mama dorme a noite inteira, só acorda às 7 horas da manhã, né? Só para você trocar, dar banho e curtir e levar para os amigos verem, levar para a igreja, para exibir no shopping, né? Para tirar foto, mas não. Quem sabe os seus filhos frustram você porque eles não são exatamente como você quer. Eles custam caro, eles choram muito, eles cansam você, eles gastam você, né? Eles desgastam você emocionalmente e também fisicamente. Pois é, gente. Chegou a velhice. E aí, na velhice, você começa a pensar, ai, como eu sou frustrado, nossa, eu queria ter feito isso, ter feito aquilo, ter feito essa faculdade, aquela, e agora eu não consegui fazer nada disso, ai, como eu sou infeliz, né? E aí você vai se frustrar. Olhe para o seu passado, né? E aceite como ele foi, curta os seus filhos, os seus netos, né? Mesmo que eles não vão até você sempre, né? Mesmo que eles não liguem para você com a frequência que você gostaria, mas quando eles ligarem, seja agradável, seja querido, seja um idoso fofo, uma idosa fofa, sabe? Se você já tem idade aí de ser vovô, vovó, curta essa fase da vida. Tem gente que na hora que você encontra ele fica reclamando, ai, você nunca vem me ver, você não gosta de mim, papapá. Aí os filhos e os netos pensam, ai, eu não vou ver a avó não, né, a mãe, nossa, que chata, ai, tá sempre reclamando. Então não reclame, aproveite, desfrute esses momentos, não fique frustrado porque você criou expectativas para esses filhos e netos e eles não atenderam. Não fique frustrado com sua vida que já passou. Olhe para ela e veja as coisas boas que você produziu, o legado bom que você deixou, né? E, às vezes, é possível que você seja um idoso dependente financeiramente de alguém. E aí você fica muito chateado com isso, né? É possível. Mas não dê espaço para frustração, esse tipo de frustração, né? Com respeito ao seu passado. Não tem como a gente mudar o passado. Não pode, já foi. Você agora, o que você vai fazer? Curtir o presente, desfrutar o presente como idoso, né? E agradecer a Deus pelas experiências, pelas vivências que você teve, pelos filhos, pelos netos, ou se você não teve filhos e netos, pelos amigos que você teve, os legados que você deixou, pela sua empresa, pelo seu trabalho, pelo bem que você fez para a sociedade. Isso sim, você deve desfrutar na velhice. Tá bom? Ficou aí a dica. Quero dar 6 passos para você aprender a desenvolver a habilidade de lidar com a frustração. Vamos lá, 6 passos. Primeiro, aceite o que você está sentindo. Eu tô muito frustrado, tô me sentindo ruim. Aceite. Auto-observe. Comece a racionalizar. Por que eu tô sentindo isso? Segundo, né? Encontre a raiz da causa.
Ou o problema, ele veio de onde? Por que eu estou frustrado? O que causou essa frustração em mim? Qual é a causa disso? Terceiro, é possível eu resolver isso que me causou a frustração? Eu posso resolver? Está nas minhas mãos a solução disso? Ah, eu estou frustrado porque está chovendo. Tá, está nas suas mãos? Não, então, né? Mude de atitude se você não tem poder para resolver aquilo. Se você não tem poder para resolver a causa daquilo que da frustração, né? Daquilo que te causa a frustração, esse sentimento ruim, então você deve aprender a aceitar, né? E às vezes não valorizar tanto algumas coisas. Tem gente que super valoriza uma coisinha pequenininha, faz uma tempestade no copo d'água, faz um estardalhaço, né? Se joga no chão, faz um show. Pra que isso? Às vezes é tão pequeno, não vale a pena. Tem gente que quer se separar por causa de picuinhas, de bobeirinhas. Não vale a pena. Não vale a pena. A separação vai causar uma frustração ainda maior, tenha certeza. Quarta coisa, né? Como resolver de forma excelente. Não é só resolver o problema da frustração, mas que seja bom para você e ruim para os outros. Não, você tem que resolver aquilo que te causa a frustração, mas que seja bom para você e para os outros, né? E não demore muito em agir. Tem gente que fica enrolando e passa dias e não resolve nunca o problema, né? Aí vai ficando sempre frustrado e isso vai ficando cada vez pior. Então, a quinta dica para você desenvolver habilidades contra a frustração é: resolva logo. Para de enrolar, crie estratégias, como eu vou resolver tal coisa, analisa o problema, cria as estratégias e aí saia da sua zona de conforto e arregaça as mangas e vai resolver o problema. Ok? Olha a dica aí. E a última dica, né, para você resolver as frustrações é: lembre-se que a frustração vai passar. Claro. O que frustrou você quando você tinha 3 anos de idade? Você lembra? Provavelmente não. Talvez uma outra coisinha que você sonhou em ter e não teve, mas isso já passou, não tem mais valor. Então lembre-se que tudo passa. Os momentos felizes passam, os difíceis também passam. E a frustração vai se resolver. Aquilo que te deixou muito chateado em algum momento da sua vida, talvez no namoro, no início do casamento, depois de um tempo de casado você nem liga mais. Acredite em mim, eu tenho 31 anos de casada. E eu me lembro que coisas que me incomodavam muito no meu relacionamento com meu esposo, hoje eu olho para trás e digo: nossa, que bobeira. Por que eu valorizei tanto isso? Isso realmente não tem valor, né? Diante de tantas coisas boas que a gente pode passar junto, isso não deveria me deixar chateado. Não deveria me deixar chateada, triste, né? Que isso não tem tanta importância, ok? Realmente, olhe, para ver se aquilo que você está valorizando, que te deixa frustrado, se realmente aquilo está num patamar tão elevado, se ele deve ficar lá no alto. Quero terminar dizendo para vocês que Jesus, em Mateus 26, conta a maravilhosa história aqui de Jesus quando ele estava no Getsemane, né? Os últimos momentos aí, a última noite de Jesus, né, digamos assim, aqui na terra antes da sua morte, ele passou num jardim, no Getsemane. Olha só, Mateus 26, 36 diz: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhe disse: sentem-se aqui e orem comigo, eu vou até ali orar, fiquem aqui e orem por mim. Aí ele levou com ele Pedro, filho de Zebedeu, e começou mais 2 discípulos, né? E mais 2. Aí ele foi para lá e ele ficou muito angustiado, porque ele estava sentindo que o momento da sua morte estava próximo. Ele estava sentindo que ele teria que se afastar do Pai por amor a você e por amor a mim. Então ele disse, a minha alma está profundamente triste, é numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E ele foi mais adiante. Só que quando ele ficou ali, que ele se prostrou orando ao Pai: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. E sabe o que aconteceu? Depois de um tempo ele voltou para ver os discípulos, eles estavam todos dormindo. Jesus ficou triste e falou: puxa vida, o meu espírito está muito angustiado,
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês devem orar. Orem comigo. Jesus voltou para conversar com o Pai. Ficou mais um tempinho. Pela segunda vez ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Pela terceira vez, Jesus disse ainda para eles, orem, fiquem com os olhos bem atentos, né? Vocês não conseguem orar comigo um pouco? Jesus foi conversar com o Pai. Estava angustiado, né? Seu coração doía, pressentindo a morte, né? A separação. Ele sabia que aquele era um momento crucial. Ele teria que dar a vida por mim, por você. E quando ele voltou pela terceira vez, ele ficou muito frustrado. Eu imagino que Jesus ficou frustrado no coração, porque ele pensou, puxa vida, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue aos pecadores. E vocês não conseguiram orar nem um pouquinho? Orem, vocês precisam orar, eu estou orando por vocês também. Muitas vezes ficamos frustrados com os outros, porque os outros não nos ajudam, não atendem às nossas necessidades. Jesus nos ensinou a lidar com a frustração. E ele disse, o que eu consigo resolver, eu resolvo. O que eu não consigo, eu entrego para o Pai. E ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E Deus disse, não, filho, você vai ter que passar por isso, né? Lembra, nós escolhemos isso, você escolheu conscientemente, né? Dar a vida por esse povo, pelo mundo. Então eu vou te frustrar. Você vai sofrer, você vai suar sangue, você vai ser crucificado, você vai passar vergonha, você vai ser humilhado, mas lembre-se do que vai acontecer depois. Lembre-se do depois. Quem ama, frustra. Deus ama o Pai, por isso ele frustra. Jesus ama cada um de nós, por isso ele nos frustra e não dá tudo o que a gente quer. Muitas vezes a gente ora e pede para Deus, Senhor, por favor, me dê tal coisa, e ele não dá. Às vezes ele diz, não. Às vezes ele diz, depois eu te dou. Às vezes ele diz assim, mais tarde eu te dou. Às vezes ele fala, não vou te dar. Lembre-se, abra os seus olhos. O mundo não gira em torno do seu umbigo. Não. O mundo gira em torno de Deus. Deus é o centro do universo. A cicatriz, é possível que você tenha cicatrizes aí que te façam pensar, puxa vida, eu estou sofrendo tanto, eu estou tão frustrado, eu estou tão infeliz. Mas lembre-se, a noite, essa é a noite da sua vida, esse é o deserto. Mas depois vai chover, vai vir a água, a noite vai passar, o sol vai brilhar e você vai voltar a ser feliz. Lembre-se que a frustração fortalece e nos deixa mais resistentes, nos amadurece, cria em nós um repertório para passar pelo sofrimento e nos deixa mais resiliente. Que Deus abençoe você, que Deus te ajude a suportar as frustrações, que Deus te ajude a tolerar a frustração e que você seja vencedor em tudo aquilo que você se propuser. Que Deus esteja com você hoje, cada dia, todo dia, até o último dia da sua vida. Que Deus esteja com você e até segunda-feira que vem, ok?